Bem-vindos ao terceiro vídeo do módulo segundo, correspondiente à primeira aula, na qual vamos falar sobre os documentos materiais. Os romanos deixaram-nos uma imensa quantidade de materiais, construções e monumentos que podemos analisar para conhecer melhor o império e a vida dos seus habitantes. Por exemplo, o Monte Testaccio em Roma é um monte artificial feito de ânforas rotas. As famosas estradas que cruzavam todo o Império Romano é um outro exemplo. E inclusive cidades romanas inteiras ainda podem ser visitadas, como é o caso de Pompeia, a cidadezinha na Itália, perto de Nápoles, que foi soterrada pela erupção do vulcão Vesúvio no ano 79 d.C. Nesse vídeo aqui vamos falar de esses documentos materiais e de outros muitos, de ânforas, de epígrafes, para com todos eles conformar ou ter a imagem do Império Romano. Venham então comigo, vamos viajar aqui nesse vídeo. Pompeia é um exemplo extraordinário de conservação. Nos próximos vídeos falaremos mais sobre ela para conhecer a vida cotidiana numa cidade romana. Mas agora tinha interesse por fazer uma comparativa com outras cidades também bem conservadas. Se pensamos um pouco, resulta extraordinário a formação de uma cultura, de uma civilização romana que tem quase as mesmas características em todo o Mediterrâneo. A homogeneidade da qual falávamos nos vídeos anteriores, aquele sistema conectado e ordenado do qual falava Tácito, por exemplo, é evidente também nos documentos materiais, mesmo que a gente possa encontrar algumas diferenças e heterogeneidades nos próprios documentos materiais. Mas essa homogeneidade, que é uma característica muito importante, é um legado das conquistas, da expansão romana, mas também é algo procurado pelo próprio poder imperial, pelos próprios imperadores, nos séculos I e II depois de Cristo. A imagem de Roma como referente político e religioso, sede eterna do poder e do sistema político, ficou consagrada. A planta da cidade de Roma foi gravada em mármore, a forma Urbis Romae, um enorme mapa elaborado sob o imperador romano Sétimo Severo, a começos do século III. Vocês podem ver os fragmentos conservados no projeto da Universidade de Harvard. Mas, além disso, Roma virou um espelho e modelo que se reflete em outras cidades, particularmente nas capitais das províncias romanas. Os fóruns das capitais em Hispânia, por exemplo, nas cidades de Tarraco, Córdoba ou Emérita, copiaram os modelos decorativos e arquitetônicos dos templos e monumentos de Roma como parte da propaganda e da legitimação do império. A imagem de Roma como espelho e modelo de cidade atinge, em verdade, todo o império. Um comerciante romano que morava numa cidade, por exemplo, Baelo Cláudia, na província da Baética, no sul da Espanha, podia viajar no ano 117 depois de Cristo para o outro extremo do Mediterrâneo, para a Síria, para a cidade de Palmira, e acharia que essa cidade Palmira e a sua cidade Baelo Cláudia eram duas cidades que, mesmo diferentes, pois Palmira era mais importante e rica que Baelo, eram, mesmo assim, muito semelhantes. Essa homogeneidade é algo realmente extraordinário. Nosso comerciante acharia quase os mesmos prédios, instituições, monumentos e espaços comunitários abertos ao público que ele tinha na cidade dele, em Baelo Cláudia. Os fóruns, anfiteatros, circos. Ele poderia ir nas termas de Palmira para se limpar e descansar depois da viagem. E o sistema de funcionamento das termas do prédio seria igualzinho ao de Baelo Cláudia. Poderia também oferecer um sacrifício aos deuses romanos para agradecer a boa viagem, e seriam os mesmos deuses que ele conhece de Baelo Cláudia. Se ele tivesse algum problema legal, ele teria que ir nas instituições romanas e as leis romanas que poderiam ser aplicadas no caso
seriam bem conhecidas por ele, as mesmas que controlavam a vida na cidade dele, Bailo Cláudia. Poderia se mover pela cidade facilmente, reconhecer o foro, as estátuas de algum imperador, falar talvez com várias pessoas lá em Palmira. Desconheceria certamente a política local, mas participaria da política do império. Falaria talvez mal dos impostos que ele tinha que pagar, falaria talvez da necessidade de garantir a segurança e a prosperidade do comércio no qual ele tinha interesse, né? Poderia comer uma comida quase parecida com a comida que ele acostumava comer em Bailo Cláudia. Os pratos de cerâmica seriam bem parecidos. Poderia comprar vestidos para ele e a família dele. Talvez seriam diferentes, mais luxuosos talvez, mas não muito distintos do que ele conhecia. Em definitiva, o Império se nos apresenta como realmente homogêneo, e isso é algo realmente notável se pensamos na comparativa com nosso presente. O Império Romano realmente uniu, dentro da diversidade multicultural, um grande território e gostou também de se apresentar nessa homogeneidade como se esse fosse um valor romano, uma característica da civilização romana, o que os diferenciava teoricamente dos outros, aqueles que moravam fora das fronteiras do Império, os chamados bárbaros. Essa homogeneidade apresentada pelo Império, sendo mais ou menos uma verdade, era também uma forma de controle, o jeito de assegurar a integridade do Império, de assegurar as fronteiras, o comércio, o pago de impostos, o cumprimento da lei. Os monumentos e materiais deixados por os romanos nos mostram tanto essa homogeneidade como a heterogeneidade do Império. Nos mostram o sistema do qual falava Tácito, um sistema bem organizado, burocrático, conectado, que garantia a chegada dos impostos, o abastecimento e a força dos exércitos, e a presença dos funcionários em cada cidade, a exploração dos recursos e do campo, o cumprimento da lei e o respeito aos deuses. A rede de estradas mostra essa necessidade de controle e homogeneidade. As estradas serviam não tanto para o transporte de mercadorias, que seguiam sempre que possível por água, já que era mais rápido e barato, mas principalmente para a movimentação de tropas militares e do correio. Até a invenção da ferroviária, as melhores estradas eram ainda as romanas, muitas delas utilizadas até hoje. Usavam-se cavalos e burros para puxar carroças. Nas estradas havia marcas de milhagem, em geral usadas para comemorar reparos e melhoramentos na via. A cada 40 quilômetros, mais ou menos, havia estações ou postos de controle. Como as viagens eram demoradas, costumava-se parar para dormir em hospedarias ao longo do caminho. Uma mansio era então um edifício, uma mansão ou posada situado ao longo das vias romanas, destinado a albergar os funcionários do Estado em viagem. A distância entre duas mansões correspondia a uma jornada de viagem com os meios de transporte da época. Vocês podem pesquisar mais sobre a rede de estradas do Império, se deslocar de fato pelo Império, saber o tempo e o dinheiro que precisariam para viajar de uma cidade a outra com o projeto Orbis da Universidade de Stanford. Os pesquisadores da universidade têm podido fazer isso por conta de uma série de documentos materiais que contêm informações muito valiosas sobre a rede de estradas romanas, como por exemplo o itinerário de Antonino, os vasos de Vicarello, o mapa viário da Tábula Peutingeriana e o Anônimo de Rávena. Vocês também podem pesquisar sobre cada uma dessas fontes, documentos na internet. Vale a pena fazer isso. Junto com os monumentos e as estradas romanas, os materiais mais pequenos nos oferecem, porém, muita informação. As cerâmicas, por exemplo, são documentos que servem para reconstruir a economia do Império, os produtos que eram produzidos e vendidos, o abastecimento do exército romano até o limes, até a fronteira.
a bebida, a comida, os gustos culinários dos romanos. As ânforas, por exemplo, são recipientes de cerâmica que foram utilizados para transportar produtos. A primeira, em verdade, embalagem de consumo à escala industrial. Cada uma dessas ânforas tinha um título picti, os selos inscritos com informações sobre o produto e os produtores. Vale a pena conferir o trabalho dos professores Duprat e Funari sobre a história e cultura material através das ânforas, no documento que eu anexei para vocês, que enviei para vocês. Com o estudo dos professores Duprat e Funari, vocês vão poder conferir que a sociedade romana da antiguidade teve os maiores índices de circulação comercial entre os séculos II a.C. e II depois de Cristo, que não seriam igualados até muitos séculos depois. Olhem, por exemplo, o gráfico do número de naufrágios de barcos. Não é que os romanos não soubessem navegar no mar, né? Nem que nesses séculos tivessem muitas tempestades. É que nesse momento o mundo mediterrâneo, dirigido por Roma, configurou-se como uma sociedade de consumo e produção de lixo, basicamente, só superada pela nossa sociedade atual. O último tipo de documento material ao qual vou assinalar para vocês é a epigrafia. As inscrições mais ou menos monumentais em mármore, madeira ou como grafites na parede informam-nos sobre o alfabetismo no mundo romano, sobre o dinheiro, o poder, o evergetismo, que seria aquela atitude dos ricos aristocratas das cidades de mandar construir com seu próprio dinheiro edifícios, prédios, estátuas e inscrições comemorativas para adornar a cidade. Mas também nos informam sobre profissões, identidades, sentimentos e migrações no mundo antigo. Muitos temas e grupos podem ser pesquisados a partir da epigrafia. Felipe Silva, o doutorando na Universidade de Campinas, está pesquisando sobre escravos e libertos na Espanha romana. Para isso, ele tem que conhecer as inscrições latinas. As aportações que ele tem feito são bem interessantes e vocês podem saber mais sobre o trabalho dele e sobre os escravos e libertos no blog Subalternos, que podem encontrar na internet e no Facebook. Outros documentos epigráficos permitem-nos conhecer o mundo das mulheres, a autonomia e influência que elas tinham, mesmo em um acampamento militar. Olhem o convite de Cláudia Severa para a irmã dela, organizando a festa do seu aniversário. Mas também conservamos a escrita de uma moça do povo nas paredes de Pompeia, um poema escrito de próprio punho, falando do poder e a influência real das mulheres e a volúvel natureza dos homens. Ou permitido fosse ter os bracinhos em volta do colo e beijos nos ternos lábios. Vai agora com teus gozos aos ventos, menininhas. Creiam-me, volúvel é a natureza dos homens. Tantas vezes eu, apaixonada, na madrugada, em vigília, pensava comigo mesma, muitos, alçados pela fortuna ao topo, foram subitamente e precipitadamente rebaixados. Assim, Vênus, tão logo junte os corpos dos amantes, divide a luz. Vocês também têm a possibilidade de ampliar informações sobre a epigrafia assistindo um pequeno vídeo de 2 minutos sobre a epigrafia romana como fonte de conhecimento para o Portugal romano. Deixo para vocês o link aqui. Mas gostaria de concluir esse nosso último vídeo da primeira aula do módulo 2 com uma reflexão de novo sobre a relação do passado com o nosso presente. Mary Beard, historiadora do mundo antigo, grande divulgadora e autora de vários livros, falou faz alguns anos no Twitter dela sobre como uma série infantil da TV britânica, da BBC,
estava certa ao representar a diversidade étnica da população romana da Britânia. A imagem representava a um soldado romano negro e muitas pessoas criticaram ela duramente por representar uma ideia politicamente correta, mas tendenciosa. Em verdade, os documentos escritos e materiais mostram que Mary Beard está certa e que essa era a realidade da Britânia e do Império Romano. Vocês podem pesquisar mais sobre a polêmica na internet. Deixei aqui um link para isso, mas vale a pena dar um tempo para pensar até que ponto as fontes e documentos nos falam de uma antiguidade que desafia nossa visão do presente, nossas concepções e prejuízos, nossa ideia original sobre o nosso passado, presente e futuro. Nos próximos vídeos continuaremos aprofundizando nesses temas e falaremos da vida cotidiana das pessoas no Alto Império Romano e a representação que nós fazemos da antiguidade e que em verdade fala mais de nós mesmos e do nosso presente do que sobre o passado e dos antigos romanos.